Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que envolve uma jovem que aconteceu no ano de 2010. E nesse caso aqui, a polícia tem uma pista muito importante, porque essa jovem, ela conseguiu fazer uma ligação e nessa ligação, digamos que tem ali os últimos momentos de vida dela. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Amber Tuccaro. Amber Alyssa Tuccaro nasceu em 3 de janeiro de 1990. Ela era membro do Mixo Cree First Nation. Quando ela era um bebê, ela foi adotada pelo casal Andrew e Totsi Tuccaro. A família Tuccaro morava em Fort McMurray, Alberta. O local é conhecido por suas dunas de areia e suas florestas. Não é uma cidade enorme como a capital, mas é uma área muito familiar com muitos recursos e uma natureza extensa. Amber era a caçula de 4 irmãos e todos a protegiam muito. Ela adorava cantar e dançar e sempre foi uma grande sonhadora. Ela fazia todos que a conheciam rir e era uma jovem vibrante que as pessoas adoravam ter por perto. Quando Amber tinha 19 anos, ela deu à luz a um menino chamado Jacob, que era tudo para ela. Ela foi uma ótima mãe querendo dar a ele tudo o que pudesse. Seu maior objetivo era encontrar um bom lar para criar Jacob. Mas é claro que isso era bem difícil em Fort McMurray. Com uma indústria rica, com muito petróleo na área, veio um grande preço para aluguel de casas e apartamentos. Amber estava hospedada em um abrigo para mulheres chamado Uni House, que foi relatado que ela não gostava de morar lá. Foi uma situação bem complicada para a família, porque a Amber ligava algumas vezes para sua mãe e dizia que não gostava do local, pedia para a mãe buscar, mas elas chegaram ali num consenso de que a Amber precisava ter mais responsabilidade, morar sozinha, cuidar do filho, isso para ela amadurecer mais e tal. Então foi uma situação bem complicada para a família, porque a Amber, digamos que tinha que começar ali a sua vida adulta e tal, mas sempre contando com a ajuda da família, mas eles decidiram que não seria certo ela morar com eles, é até um pouco estranho a gente entender isso, porque provavelmente ela estava passando por algumas dificuldades, mas mesmo assim, as duas chegaram num consenso de que ela tinha que viver sozinha. Quando Amber estava morando na Uni House, ela conheceu uma mulher de quem ela ficou muito amiga. Elas decidiram fazer uma viagem para Edmonton. Por lá as coisas são bem diferentes do que Fort McMurray, com muitos restaurantes e lojas, bem diferentes de como elas estavam acostumadas. Em 18 de agosto de 2010, a dupla decidiu que voaria para Edmonton e Amber queria levar Jacob junto. Ela nunca foi a nenhum lugar sem seu filho. Quando Amber contou à mãe sobre a viagem, Totsi não queria que ela fosse, principalmente para ela não levar o Jacob, que tinha um pouco mais de 1 ano na época. Amber garantiu à mãe que tudo ficaria bem, que ela não precisava se preocupar com ela. Ela seria cuidadosa com Jacob e só ficaria fora por 2 dias, não muito mais do que isso. Amber, naquela época, já era adulta, ela já estava com 20 anos, então não havia nada que sua mãe pudesse fazer para impedi-la. Depois disso, as 2 amigas e Jacob foram para outra cidade. Edmonton é uma cidade bem cara para se hospedar. Se você não pesquisar bem antes, pode pagar bem caro. Amber e a amiga estavam com um orçamento apertado. Elas não tinham muito dinheiro para gastar, então decidiram reservar um hotel em uma cidade próxima, chamada Nisqually. Nisqually fica a cerca de meia hora de carro de Edmonton. O local se chama Nisqually Place Motel, que fica muito perto do aeroporto. Então, logo depois de pousarem, elas já estavam no hotel. O plano era fazer o check-in, descansar um pouco e seguir para Edmonton no dia seguinte. Mas os planos mudaram. Por volta das 7h30 daquela noite,
Amber perguntou à sua amiga se ela podia cuidar de Jacob enquanto ela ia para Edmonton por algumas horas, e a sua amiga concordou sem problemas. As coisas ficaram um pouco incertas sobre o que Amber decidiu ir fazer em Edmonton naquela noite. Nós realmente não sabemos se ela tinha planos de se encontrar com alguém ou se ela apenas queria um tempo sozinha. De qualquer forma, Amber não voltou ao hotel naquela noite, o que é claro não era normal, pois seu bebê ainda estava lá. A sua amiga percebeu que havia algo errado e não fazia o menor sentido ela ficar tantas horas longe do seu bebê que tinha ali um pouco mais de um ano. Na manhã seguinte, a amiga, que não teve o nome revelado, ligou para a mãe da Amber e disse que a Amber simplesmente tinha saído de noite e ainda não tinha voltado, que é claro não era normal. Sua mãe sabia que com certeza tinha alguma coisa errada, porque a filha jamais deixaria o Jacob sozinho, então ela soube que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. Imediatamente, sua mãe ligou para a polícia, mas eles disseram que não era para ela se preocupar. Sua filha era jovem e provavelmente estava festejando, como a maioria dos jovens faz, e provavelmente apareceria mais cedo ou mais tarde. Eles não levaram Tootsie a sério. Eles disseram a ela para ligar de volta em 24 horas, para registrar um relatório de pessoa desaparecida. Tootsie ligou de volta em 24 horas e apresentou um relatório oficial de pessoa desaparecida. Em 28 de agosto, um policial recomendou que o caso fosse encerrado e que Amber fosse removida do Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas após relatos de possíveis avistamentos e atividades nas redes sociais. Eles nem investigaram esses avistamentos para ver se realmente era Amber. Alguém relatou ter visto uma pessoa que correspondia à descrição dela. Em vez de eles irem investigar para confirmar se era ela mesmo, a polícia apenas divulgou um comunicado dizendo que não achava que Amber estava em perigo e que eles sabiam com certeza que ela estava na área de Edmonton. Então, a Royal Canadian Mounted Police, conhecida pela sigla RCMP, a removeu da lista de pessoas desaparecidas. A família ficou sem notícias da Amber por vários dias, semanas, e eles não achavam certo que a polícia tenha tirado o nome dela da lista de pessoas desaparecidas, até porque isso não faz o menor sentido. A Tootsie foi lá na polícia e pediu então, bom, se vocês têm essas informações de que ela está viva, então me mostra isso, mas a polícia não tinha nada para mostrar, eles apenas tiraram o nome dela da lista. Demorou mais um mês para sua mãe garantir que Amber voltasse à lista de pessoas desaparecidas, mas as coisas ficaram cada vez pior nesse caso. A RCMP admitiu que quando decidiram que Amber não estava mais desaparecida, destruíram as evidências que haviam recolhido do quarto do hotel, os itens que Amber havia deixado para trás. Literalmente evidências potenciais que poderiam apontar para onde ela foi ou com quem que ela foi se encontrar, e em vez de apenas devolvê-la para a família, todas essas evidências, eles jogaram fora. Demorou 2 anos com Amber ainda desaparecida para a RCMP dizer agora que acreditavam que Amber era vítima de um crime. Em 2012, eles divulgaram um áudio chocante e uma teoria sobre o que pode ter acontecido com ela. Ela costumava pegar carona no passado e não tinha um carro com ela nesta viagem. Então a polícia suspeitou que ela provavelmente decidiu pegar uma carona para a cidade, e lembrando que a viagem até Edmonton levava cerca de 30 minutos. A gente sabe que pegar carona é algo muito perigoso e a Amber tinha esse costume de, às vezes, não era algo que ela fazia sempre, mas às vezes ela pegava carona e a mãe dela disse algumas regras para ela seguir quando ela pegasse carona. Se ela entrasse no carro e o motorista tivesse algum comportamento suspeito, a mãe disse que o ideal era ela ligar para alguém, para algum membro de sua família, alguma coisa desse tipo, ou pelo menos fingir que estava falando ao celular. Isso para, se o motorista tivesse alguma intenção de fazer alguma coisa com ela, provavelmente ele mudaria de ideia, porque seria mais fácil de pegá-lo. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. You f***ing kidding me? Yo, we're not going in the city, are we? We're going No, we're not. yes, Then where the f*** these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure?
No final de agosto de 2012, a polícia divulgou uma gravação de áudio para o público. Eram 61 segundos de áudio de uma ligação de 17 minutos feita do telefone de Amber na noite em que ela desapareceu. Todo o áudio nunca foi divulgado ao público, então obviamente há muito mais informações naquela ligação que não sabemos. Amber sabe claramente que está em perigo, e é por isso que ela continua repetindo para onde eles estão indo. A pessoa do outro lado da linha era o irmão de Amber, o Paul, que estava preso na época. Ela provavelmente ligou para o Paul porque todas as ligações da prisão são gravadas. Amber realmente tentou fazer o que lhe foi ensinado, pegar o celular e falar com alguém, já que estava se sentindo em perigo. Apenas 4 dias depois que essa gravação foi lançada ao público, em 1º de setembro, homens que estavam andando a cavalo encontraram seus restos mortais no campo de uma fazenda que fica ao sul de Edmonton. Na verdade, é na direção oposta que Amber gostaria de ir de seu hotel para chegar a Edmonton. Ele a levou para o lado errado por aproximadamente a mesma duração que ela estava naquela ligação com seu irmão. Seus restos mortais estavam muito decompostos. Ela teve que ser identificada apenas pelo registro dentário e, infelizmente, a causa de sua morte não pôde ser determinada. Ela estava lá há realmente muito tempo. Quando o áudio dessa ligação foi divulgado, despertou um novo interesse e um monte de dicas veio à tona. Algumas mulheres se apresentaram alegando que conheciam a identidade do homem, e todas identificaram o mesmo homem, um homem chamado Pat Carson, dono de uma fazenda de cavalos, em Onaway, Alberta. Uma mulher disse: "Eu conheço essa voz, já andei com essa pessoa, antes em várias ocasiões. Não tenho dúvidas de que é a voz dele." A polícia disse que investigou Pat Carson, mas não havia nada que sugerisse que ele assassinou Amber e eles praticamente o inocentaram como uma pessoa de interesse. Embora Pat tenha sido inocentado até agora nesse caso, ele tem um passado bem duvidoso. Há denúncias de que ele atraía jovens para sua fazenda com o objetivo de fornecer um emprego legítimo como ajudante na fazenda, mas então suas intenções se tornaram ainda mais sinistras. Ele também é um criminoso sexual registrado. Ele cumpriu 18 meses de prisão por explorar sexualmente 3 meninas menores de idade fora de Edmonton. Até hoje, ele não foi oficialmente ligado ao caso de Amber. Em 20 de março de 2014, Totsi apresentou uma reclamação oficial ao presidente da Comissão de Reclamações Públicas sobre a RCMP. A denúncia citou vários problemas com a investigação, incluindo eles não darem a importância necessária sobre o desaparecimento da Amber e a destruição de possíveis evidências. O caso de Amber foi removido de um banco de dados nacional de pessoa desaparecida devido a um relato de avistamento que nunca foi confirmado. Ela não foi inserida de volta no sistema por mais de um mês. A família também disse em várias ocasiões que eles foram passados de policial para policial e muito pouco contato foi feito com eles. Tudo isso é completamente inaceitável, e alguns anos depois a polícia se desculpou publicamente. A família Tuccaro se recusou a aceitar o pedido de desculpas, dizendo que parecia forçado. Em 2017, a família Tuccaro aumentou a recompensa por informações para $5.000 e iniciou uma campanha Justiça para Amber nas redes sociais. Enquanto a polícia não tinha pistas, a família de Amber continuou a se unir por ela. Por causa da família, o caso se manteve vivo. Em janeiro de 2020, o RCMP foi contatado por um homem que acreditava que seu pai era o responsável pelo crime contra Amber. O homem, que mora em Utah, alegou que sua família identificou a voz masculina na gravação como pertencente a seu pai, que vivia em uma fazenda na área metropolitana de Edmonton desde 2009. Esse homem tinha uma lista de mulheres que achava que seu pai havia assassinado, incluindo a Amber, e trouxe essa lista para a polícia. De acordo com eles, muitos dos casos mencionados pelo homem já haviam sido resolvidos e eles observaram que o homem havia feito falsas acusações contra seu pai no passado. Esse homem também foi inocentado pela polícia como suspeito no caso de Amber. O caso de Amber ainda não foi resolvido, e muitos acreditam que o homem registrado naquela fita de áudio, o homem que matou Amber, é um serial killer. Os restos mortais de outras 4 mulheres foram encontradas a poucos quilômetros de onde os restos mortais de Amber foram localizados. As 4 mulheres são Edna Bernard, desaparecida em 22 de setembro de 2002, Kate Ballantyne, que desapareceu em 28 de abril de 2003, Dolores Brower, que desapareceu em 15 de maio de 2004, e Corey Ottenbreit,
que desapareceu em 9 de maio de 2004. Todas eram indígenas e estavam pedindo carona no momento do desaparecimento. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, é algo diferente que a polícia tem nesse caso, não é muito comum isso, mas eles têm a voz do assassino e eu acho que fica um pouquinho mais fácil do caso ser resolvido, mas infelizmente parece que a polícia não deu muita importância nesse caso. Eles destruíram algumas evidências, tiraram o nome dela da lista de pessoas desaparecidas e isso é claro que prejudicou muito o caso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.